Esse evento é organizado pela Promatre Paulista e com o apoio da Pais e Filhos, tá? Meu nome é Mônica, eu sou pediatra e neonatologista da Promatre Paulista, coordeno o berçário setorial da Promatre e o grupo de apoio à amamentação. E aqui nós temos algumas pessoas especialistas, pessoas que têm experiência de amamentação também própria, que vão ajudar a gente a esclarecer, tirar dúvidas de vocês, tá bom? A Semana da Amamentação é comemorada na primeira semana de agosto, no mundo todo, e nós sempre organizamos um evento para fazer essa celebração. E dessa vez é essa mesa aqui para falar com vocês e tirar as dúvidas, tá bom? Então, nós vamos começar com o Dr. Paulo Pack. Ele vai falar um pouco da experiência dele no consultório, no hospital, na Santa Casa. E ele vai falar para a gente, vai tentar ajudar a falar por que hoje tem tanta dificuldade na amamentação. Bom, boa noite, eu quero agradecer o convite. Eu acho super oportuno que, nesse mês de agosto, em que a gente tem a Semana Mundial da Amamentação, a Promatre sempre esteja ventilando o assunto. É um assunto que merece ventilação porque não é fácil amamentar, né? Se fosse fácil, como é dar um banho num bebê, por exemplo, não teria curso toda hora e teria curso de dar banho em bebê toda hora se fosse a mesma facilidade. Só que não é fácil e nunca foi fácil. Se a gente for olhar historicamente, 4.000 anos antes de Cristo já existem referências documentais de uso de mamadeiras, 4.000 anos antes de Cristo. Existem mamadeiras captadas na Grécia nos anos 880 antes de Cristo. Então, obviamente, não é uma coisa moderna. É claro que hoje a mulher portadora de informações, ela acaba ficando mais temerosa. A mulher hoje que tem uma incumbência profissional que não existia antes e que ela tem que se dedicar à casa, se dedicar ao marido, se dedicar ao filho, se dedicar à profissão dela, muitas vezes ao estudo junto disso, faz com que haja uma divisão. Então, aquela posse do bebê e aquela possibilidade de se dedicar ao filho só como as mães que ficavam em casa antigamente passa a ser diferente. Então hoje existe assim a profissionalização da mulher e também a informação. A mulher ela é muito cobrada para amamentar e essa cobrança acaba levando então a uma angústia que a gente sabe que acaba sendo contraproducente para a lactação. Então se a mãe não estiver equilibrada, descansada, sem dor, existe uma inibição da produção da prolactina, que é um hormônio que induz a produção do leite. Então, a cobrança que existe, a impossibilidade pela questão profissional, familiar, hoje faz com que as mães vivam praticamente um drama, tanto que hoje a gente chega com 3 meses de idade, menos de 1/3 das mães aqui no Brasil, elas estão amamentando. Só que isso sempre foi uma coisa de dificuldade, tanto que no século XVIII, na França, surgiram as amas de leite, né? Então eram pessoas normalmente empregadas que tinham dado à luz e que amamentavam os filhos da aristocracia. O resultado disso foi que eles tiveram um aumento da mortalidade infantil na França que chegou a 27% nos anos 1760, 1770. Por quê? Porque aquelas amas que estavam amamentando os filhos da aristocracia acabavam não amamentando seus filhos, que viviam, obviamente, uma condição muito mais promíscua, uma situação muito menos confortável, vamos dizer assim, do que as crianças que tinham acesso a cuidados de quem tinha possibilidade de dar conforto material. Então, a gente sabe que a amamentação ela tem uma função protetora para o bebê, e não é só para o bebê, isso se estende por muito tempo. E isso acaba levando a mulher bem informada hoje a se sentir mais angustiada por não conseguir amamentar, e isso acaba virando, então, um círculo vicioso. Os benefícios do leite materno, vou falar um pouquinho disso, acho que tem cabimento por eu ser pediatra, eles não ficam só naquele período perinatal e durante o primeiro ano de vida. Vários trabalhos, tem um trabalho do Dr. Richard Chandler, que é da Universidade de Colômbia, em que ele avaliou várias crianças prematuras, não prematuras, e que crianças que foram amamentadas até os 9 meses de idade, até os 5 anos estão protegidas num monte de doença que é comum, como otites, por exemplo, quadros respiratórios, processos diarreicos. Então, essa proteção ela não é pontual, ela acaba se estendendo. Hoje, a gente sabe que os estudos epidemiológicos eles mostram que crianças que são amamentadas, na idade adulta, têm muito menos obesidade, têm menos diabetes, são indivíduos que, para certos tipos de câncer, estão mais protegidos. E na primeira infância, protege também de alergia, além de infecção.
Então, hoje a gente sabe que 30% das crianças têm uma tendência a algum tipo de alergia, seja de pele, seja alergia respiratória. E as crianças que recebem leite materno nos primeiros meses de vida, eles acabam ficando com uma propensão muito menor a ter alergias do que aqueles que não receberam. Isso é chamado de teoria da higiene, hoje que as crianças vivem num mundo muito estéril, e isso acaba fazendo com que a parte alérgica se desenvolva mais do que a parte de defesa, a parte imunológica. Então, hoje a gente tem uma população de crianças muito mais alérgicas do que existia há 40, 50 anos. E uma outra dificuldade que existe também com relação ao aleitamento hoje, que não existia em outros séculos, é a questão do que a indústria de leite fez também nos anos 70. Então, nos anos 70, quando se começou a fazer estudos bromatológicos, bioquímicos de leite, e que se viu que o leite da vaca tinha mais proteína que o leite humano, se entendeu que o leite da vaca ele seria mais apropriado do que o leite humano para os bebês, porque um leite de vaca tem 3,4, tem 4 gramas por 100 ml de proteína, o leite humano chega a ter, no início, 1,6, cai para 0,9, 0,8 gramas por cada 100 ml. Só que isso foi um erro de interpretação, já que o ser humano ele tem que receber menos proteína, isso acaba prevenindo obesidade na idade adulta, né? O leite de vaca ele tem mais sódio, então a criança que mama o leite de vaca ela tem mais sede. Se ela tem mais sede, ela come mais. Se ela come mais, ela engorda mais. E a gente sabe que você tem um IMC, um índice de massa corpórea, muito elevado no primeiro ano de vida, isso tem uma relação direta com sobrepeso e obesidade na idade adulta. Um dos motivos pelos quais, inclusive, o leite materno faz prevenção de obesidade na idade adulta é o fato de ter pouca proteína. E também a criança acaba mamando volumes menores. Normalmente, a criança que mama leite de peito, a maioria, são crianças muito mais magras e muito mais compridinhas do que as crianças que recebem fórmula ou leite de vaca. Leite de vaca, aliás, não deve nem se pensar no primeiro ano de vida. Se impossibilitado de dar o leite materno, tem que ser uma fórmula que tenta chegar perto da característica, pelo menos bioquímica, que o leite materno tem. Então, a gente sabe que os benefícios eles são imediatos, eles são mediatos, eles são futuros. Mas a gente sabe que a dificuldade, quando ela existe, ela pode ser suplantada como tudo na vida. Então, a gente preconiza o aleitamento, mas a gente sabe que não é o fim do mundo quando uma mãe não consegue levar isso a cabo. E precisa ter apoio governamental, precisa ter apoio da família, é uma coisa não digo profissional, mas uma coisa multifatorial. O governo tem que possibilitar uma licença maternidade, que a mãe possa amamentar. Em 2010 agora, para pelo menos as entidades governamentais, existe a possibilidade da licença, gestação se estender até 6 meses de idade. Para a maioria das pessoas, isso vai até os 4 meses, né? Então, é uma vitória. Há países desenvolvidos como Finlândia, Suécia, em que isso se estende até o primeiro ano de vida, né? É difícil um país em crescimento como o Brasil se conseguir esse tipo de extensão, mas seria o ideal, porque a mãe, já sabendo que ela não vai ter que voltar a trabalhar dali a 4 meses, ela acaba podendo mergulhar mais, imergir mais na questão da amamentação. Então, o fato dela saber que vai ter um horizonte mais curto também acaba funcionando como, eu vou ter que dar uma fórmula mesmo lá para frente, então isso já é um desestímulo também para a amamentação. Então, quando a gente fala em bebês normais, a gente sabe que é mais acentuadamente importante ainda quando a gente fala de bebês prematuros, porque o prematuro ele sofre uma desnutrição extraútero, né? No final da gestação, o prematuro ele tem que receber da mãe uma série de nutrientes, que se essa gestação ela termina antes desses 9 meses, vamos dizer assim, se completarem, ela vai acabar nascendo com uma deficiência nutricional. O prematuro ele é muito doentinho, então ele acaba fazendo uma desnutrição fora do útero, porque a gente não consegue garantir, na maior parte das vezes, aquele aporte que na vida intrauterina se obtinha. A gente até que é neonatologista, né, como a Carla, a Luelene, a Mônica, a gente diz que o neonatologista, a Adriana, que está escondidinha lá atrás também, a gente diz que o neonatologista ele queria ser uma placenta, quer dizer, a gente estuda muito, a gente trabalha muito para tentar fazer o que uma placenta faz. A gente meio que se iguala, mas a gente não consegue fazer o que a placenta faz, porque as coisas são feitas de uma maneira que dê tudo certo, e felizmente a maioria das vezes dá certo mesmo, né? Então, com relação aos benefícios imunológicos, os benefícios, vamos chamar também, com relação a essa parte de doenças crônicas da idade adulta, é mais do que confirmado que o leite materno ele tem um papel super importante. E também
hoje se sabe que existem marcadores de doenças psiquiátricas na idade adulta que acabam sendo mais incisivos, acabam sendo mais intensos e se manifestando mais quando a criança recebeu leite materno. Então, o leite materno ele não é para já só, ele deve se estender o seu benefício para sempre na vida, né? Hoje não se sabe bem se a questão da inteligência é diferente. Os trabalhos eles não conseguem mostrar que haja uma diferença no QI final entre crianças que receberam leite materno ou não. Mas com relação à diabetes, com relação à obesidade, com relação a doenças alérgicas e com relação a alguns tipos de câncer, principalmente nas meninas, isso são, vamos dizer assim, dados muito bem já estabelecidos e bem conhecidos, né? Eu acho importante também que você falou do papel do governo na amamentação, né? Além disso, eu poderia incentivar a educação nas faculdades de medicina, que a gente estava falando, né, nas faculdades de enfermagem, educação, como orientar a amamentação, porque isso tem muita falha, né? A gente vai aprender isso depois, então isso também acho que seria um papel importante do governo, né? Bom, os obstetras também. Os obstetras, os pediatras, as enfermeiras.